Nesse vídeo a gente vai finalizar a receita da Catarina, essa cacto porta-alfinetes. Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vindo ao meu canal. Na parte 1 dessa receita, a gente já fez o cacto e a terra. Se você perdeu, você pode assistir ao vídeo no link que tá aqui embaixo na descrição. Hoje a gente vai fazer o vaso e os acabamentos e a gente vai utilizar a técnica dos aumentos descentralizados, que eu já ensinei aqui no canal, para deixar a base do nosso amigurumi redondinha. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu também vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, porque é uma dica muito interessante e vale muito a pena assistir. Bom, então a gente vai começar pela base do nosso vaso, a gente vai fazer um círculo de 9 carreiras, a gente vai começar esse círculo com 6 pontos baixos e vamos aumentando de 6 em 6 pontos. Então, na última carreira, nona carreira, ele vai ter 54 pontos baixos. Como eu disse, a gente vai trabalhar com aumentos descentralizados, porque a gente quer que a base desse vaso fique redondinha, tá? Então, nas primeiras carreiras, inicia normalmente, depois começa a descentralizar esses aumentos. Então, eu vou começar aqui com um anel mágico. Então, prendo a minha linha na agulha. E dentro desse anel mágico, na minha primeira carreira, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar o anel. Na segunda carreira, 6 aumentos. Então, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos e 6 aumentos. Então, temos um total de 12 pontos na segunda carreira. Vou fechar aqui meu anel mágico. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, 1 e um aumento. Um ponto baixo 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 e um aumento. E pela última vez, um ponto baixo e um aumento. Terminamos a terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, na quarta carreira, a gente começa a descentralizar os aumentos. Então, a gente vai começar a separar os pontos. Então, aqui na quarta carreira, a gente deveria fazer 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. A gente vai pegar esses 2 pontos baixos e dividir. Então, um antes do aumento e um depois do aumento. Então, vamos lá. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. De novo, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. E pela última vez, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Nossa quarta carreira vai ficar com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Como esse número de pontos baixos é ímpar, a gente não faz nada, então continua normalmente. 3 pontos baixos, 1, 2, 3,
e um aumento. 6 vezes, então, por toda a volta. Então, 1, 2, 3 e um aumento. 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 E pela última vez, 1, 2, 3 e um aumento. Finalizamos a quinta carreira com 30 pontos baixos. Na sexta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, só que a gente vai descentralizar, então, ao invés de 4 pontos baixos e um aumento, a gente vai dividir esses 4 pontos, 2 pontos antes do aumento e 2 pontos depois do aumento. Então, vamos lá. 1, 2, um aumento e 2 pontos baixos. Opa! 1 e 2. Essa é uma repetição. Segunda repetição. 1, 2 pontos baixos antes, um aumento e agora 1, 2 pontos baixos depois. Terceira repetição. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, o aumento e os outros 2, o terceiro e o quarto. Pela quarta vez, 1, 2 pontos baixos, o aumento e mais 2 pontos baixos, que são o terceiro e o quarto. Mais uma vez, 1, 2 pontos baixos, um aumento e mais 2 pontos baixos. E pela última vez, 1, 2 pontos baixos, um aumento no meio e mais 2 pontos baixos. E finalizamos a sexta carreira com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Como 5 é um número ímpar, a gente faz normalmente sem mexer em nada. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 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 E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vamos finalizar a carreira 7 com 42 pontos baixos. Na carreira 8, a gente tem que fazer 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Como 6 é um número par, a gente vai dividir ele no meio. Então, ao invés de 6 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos, um aumento e mais 3 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, um aumento no meio, opa.
E aí, o 4, o 5 e o 6. Mais uma vez. 1, 2, 3 pontos baixos, o aumento no meio, 4, 5, 6 pontos baixos. Pela terceira vez, 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento no meio, e depois o 4, o 5 e o 6. Pela quarta vez, 1, 2, 3, um aumento no meio, e 4, 5 e 6. 1, 2, 3, o aumento no meio, 4, 5 e 6. E pela última vez, 1, 2, 3 pontos baixos antes, o aumento no meio e depois 1, 2, 3 pontos baixos depois. Terminamos a oitava carreira com 48 pontos baixos. Na nona carreira, 7 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes. Então, a gente não vai mexer nesses pontos, porque 7 é um número ímpar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Terceira vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Pela quarta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E finalizamos a nona carreira com 54 pontos baixos por toda a volta. E esse daqui vai ser o tamanho da base do nosso vaso. Então, agora, a gente vai começar a subir aqui a lateral. Então, na 10ª carreira, a gente vai fazer 54 pontos baixos em blow, ou seja, somente na alcinha de trás do ponto, tá? Então, não pega essa alcinha da frente, somente na alcinha de trás, olha lá. Pego essa alcinha de trás, um ponto baixo, no próximo ponto também, somente a alcinha de trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, olha lá, se você olhar aqui, ó, vai sobrando a salsinha da frente, tá? Que é o que vai fazer a divisão aqui do fundo do vaso pra lateral do vaso, tá vendo? Então, vamos lá, por toda a volta. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54. Então, olha lá, vai ficar assim, tá vendo? Começou a subir a lateral. Agora, na carreira 11, a gente também vai fazer ponto sobre ponto, mas agora a gente vai pegar as duas alcinhas do ponto, tá? Normalmente. Então, vou dar a volta aqui por toda a minha carreira e volto para continuar com vocês. E 54. Então, finalizei aqui a minha carreira 11. Agora, na carreira 12, a gente vai fazer 17 pontos baixos e um aumento 3 vezes, tá? Por toda a volta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e um aumento. Aqui nesse aumento, o último ponto eu não vou finalizar, porque a gente já vai trocar de cor, tá? Então, eu escolhi o fio branco, então eu já vou pegar aqui, ó, o fio branco para fazer as listras do meu vasinho. Então, essa última laçada do segundo ponto desse último aumento aqui, eu já vou fazer na nova cor. Então, aqui, ó, eu já vou puxar o fio branco por dentro desse último ponto. Então, a gente finalizou essa carreira 12 com 57 pontos baixos e agora a gente vai fazer as carreiras 13 e 14 com 57 pontos baixos, tá? Então, duas carreiras de ponto sobre ponto na cor branca. Eu não vou cortar esse fio porque eu vou voltar a usar ele, então eu vou deixar ele aqui penduradinho e vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui as minhas duas carreiras de 57 pontos baixos e volto para continuar com vocês. Prontinho. Então, finalizei aqui as minhas duas carreiras de ponto sobre ponto, né? As carreiras 13 e 14. Antes de eu continuar, eu vou vir aqui dentro, ó, porque o fio branco, ele vai ficar solto, tá? Eu preciso prender ele em algum lugar. Então, eu vou amarrar ele aqui com esse fio, que eu não cortei, tá? Eu não vou cortar, mas eu vou dar um nozinho aqui com ele, que é pra ter certeza que esse meu fio branco não vai escapar. Prontinho. E agora, eu tenho mais uma carreira com o fio branco para fazer. Então, agora na carreira 15, a gente faria 18 pontos baixos e um aumento. Mas aqui eu também vou fazer esse aumento descentralizado, tá? Então, eu vou fazer, ao invés de 18 pontos baixos e um aumento 3 vezes, eu vou dividir os 18 pontos baixos e vou fazer 9 pontos baixos, um aumento e mais 9 pontos baixos 3 vezes, tá? Por quê? Aqui na base, se a gente fizesse aqueles aumentos um em cima do outro, ia virar aquele hexágono, né? Porque faz as pontinhas.
Aqui no caso, quando a gente vai subir, às vezes pode acontecer também de fazer essas pontinhas, e aqui como a gente tá aumentando de 3 em 3 pontos, vai ficar 3 pontas no nosso vaso, então ele vai ficar com aquela pontinha, desce, fica com uma pontinha a hora que a gente terminar ele. Então, como a gente quer que ele fique certinho, eu vou também descentralizar esses aumentos na hora que eu estiver subindo aqui, tá bom? Então, aqui, 9 pontos baixos, um aumento e 9 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e um aumento. E mais 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, reparem que aqui na linha laranjadinha, o aumento tá aqui e o aumento tá aqui, ó. Então, aqui é onde estão os meus dedos. Na linha branca, o aumento tá bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Então, eles vão ficar descentralizados, tá vendo? Então, pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no último ponto, eu não vou finalizar com a cor branca. Eu já vou pegar, eu vou deixar o branco aqui, ó, e já vou pegar essa outra linha que eu deixei para finalizar o ponto e começar a próxima carreira, tá? Então, mesma coisa, o fio branco agora vai ficar aqui enquanto eu trabalho com esse fio. A gente finalizou a carreira 15 com 60 pontos baixos e agora as carreiras 16 e 17, ponto sobre ponto, 60 pontos baixos. Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto e volto para continuar com vocês. Prontinho. Terminei aqui as minhas 2 carreiras de 60 pontos baixos. Agora, na carreira 18, a gente vai fazer 19 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e aumento. Mais uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e aumento. E agora, pela última vez, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e aqui no aumento faço o primeiro ponto normal e o segundo ponto já finaliza com a cor branca, tá? Assim. Agora vai ser a segunda faixinha branca, tá? Então, mais 3 carreiras na cor branca. Agora, então, na carreira 19 e na carreira 20, 63 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto, que é a quantidade de pontos que a gente fez aqui na carreira 18, tá? Então, 63 pontos baixos por toda a volta, por 2 carreiras. Vou fazer aqui até o final e volto para continuar com vocês. Pronto, terminei aqui a minha carreira 20. Agora, na carreira 21, a gente faria 20 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Eu vou dividir esses 20 pontos, então vão ser 10 pontos baixos, um aumento e mais 10 pontos baixos 3 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um aumento e mais 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um aumento e mais 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um aumento e mais 10 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no último ponto já finalizo com a outra cor. Então, 10, tá? O fio branco a gente não vai utilizar mais, são só essas 2 faixinhas, então pode cortar ele aqui. E agora, na carreira 22, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, a gente terminou essa carreira com 66 pontos baixos, carreira 22, 66 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 65 e 66. Então, finalizei aqui a minha carreira 22. E agora, na carreira 23, a gente vai continuar esse vaso já juntando a parte de cima, tá? A parte aqui do cacto com a terra. Então, aqui a gente já vai colocar o papelão menor, que é esse aqui. Então, você vai colocar ele aqui dentro do vaso, ver se ele vai chegar, ó. Ele tem que encostar lá no fundo. Se ele não encostar, se ele tiver maiorzinho, corta um pouquinho, tá? Em volta dele, da beirada. Mas ele tem que chegar lá no fundo, tá vendo, ó? Pra ele deixar essa base aqui retinha, tá? Senão a fibra empurra. Não precisa passar cola, porque aqui esse papelão não vai sair do lugar. A gente só passou aqui pra ele poder ficar preso, tá?
Então, agora, na carreira 23, a gente vai fazer também 66 pontos baixos por toda a volta, mas já juntando o vaso com a terra. Então, eu ainda não vou colocar fibra, porque senão ela vai acabar me atrapalhando. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou entrar aqui no primeiro ponto do vaso, então, pegando as duas alcinhas. Agora, aqui, eu vou começar aqui pela parte de trás, ó, onde tá o degrauzinho, tá vendo? Da troca, de onde acabou, né? A gente finalizou. Vou pegar aqui um ponto qualquer. As duas alcinhas também do ponto. E agora, segurando bem para não escapar, eu vou fazer um ponto baixo, juntando essas duas partes. No próximo, a mesma coisa, vou pro segundo ponto do vaso, pego o segundo ponto da terra, tá vendo, ó? As duas alcinhas do ponto do vaso e as duas alcinhas lá do ponto da terra. E mais um ponto baixo. Como a gente finalizou tanto a terra quanto o vaso com 66 pontos baixos, a gente vai conseguir fazer ponto com ponto até o final. Então, vamos lá. 3. No próximo. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Então, olha lá, ó. Tá vendo? A terra já vai ficando presa junto ao vaso, sem a gente precisar de costura. Tá? Depois a gente vai fazer o acabamento aqui por cima desse vaso. Então, vamos lá, por toda a volta. 11, 47, 48, 49, 50. Então, eu dei quase toda a volta já, faltam só 16 pontos. Então, tem só essa abertura aqui e agora eu vou encher com a fibra acrílica. Então, primeiro, ajeita aqui o papelão no fundo. E agora, a gente vai começar a colocar a fibra. Coloca bem lá no fundo primeiro, lá do outro lado do vaso. Já enchi um tanto bom, ainda não tá completo, tá? Mas eu vou fechar um pouco mais, porque senão na hora que eu for tentar fazer os pontos, a fibra vai ficar enroscando na agulha. Então, eu coloquei aqui uma quantidade boa, vou fazer aqui mais alguns pontos. Então, lembrando, pega o ponto do vaso e o ponto da terra. Ponto do vaso e da terra. Então, olha lá, agora faltam só 6 pontos, a abertura tá bem pequenininha, então agora eu preciso terminar de encher. Pega mais um punhado de fibra,
Se precisar, usar pinça para auxiliar. Dá uma conferida se tá faltando fibra em algum lugar. Eu acho que tá legal, só aqui mesmo vai entrar. Então, já vou colocar aqui um pouquinho. E agora, eu vou até o último ponto. Então, eu vou finalizar aqui os últimos 6 pontos. Então, olha lá, vai ficar assim, ó. Tá vendo? O papelão que a gente colocou aqui embaixo não deixa essa fibra estufar o fundo do vaso, então ela fica retinha assim. E aqui em cima a mesma coisa, a fibra que a gente colocou aqui embaixo da terra não deixa a fibra estufar a terra, então não vai ficar aquele vasinho com a terra redonda, parecendo uma bolinha, tá? Ele fica mais retinho. Então, aqui agora a gente vai continuar o vasinho pra finalizar. Então, agora a gente vai fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nos pontos que a gente acabou de fazer, 66 pontos baixos, tá? Então, carreiras 24 e 25, 66 pontos baixos. Então, pegando as 2 alcinhas do ponto, vai ficar um pouquinho mais desconfortável pra fazer, mas segura a agulha do jeito que você acha melhor pra você crochetar. E vamos lá. Então, vou fazer aqui as minhas 2 carreiras e volto pra continuar com vocês. Então, prontinho. Terminei aqui as minhas 2 carreiras, então, de 66 pontos baixos. Então, o meu vasinho já tá maiorzinho aqui, ó, do que a terra. E agora, pra gente finalizar, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto com ponto spike, tá? Então, por toda a volta aqui do vasinho, ponto spike. O ponto spike nada mais é do que o ponto baixo, só que feito uma carreira abaixo do que ele deveria ser feito. Então, aqui, ó, ao invés de a gente entrar nesse primeiro ponto aqui nas alcinhas do ponto de base, que é a carreira anterior, a gente vai entrar na carreira de baixo. Então, aqui, ó, eu vou entrar nessa carreira embaixo do ponto de base, vou laçar aqui o fio por dentro. E aí, eu vou laçar por fora e finalizar esse ponto baixo. Então, esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar esticadinho aqui na carreira de baixo. Então, olha lá, de novo. Não entro aqui em cima do ponto, eu entro embaixo do ponto, laço, estico o fio, laço por fora, finalizo o ponto. Vou fazendo isso em todos os pontos, então, eu vou fazer 66 pontos spike. E aí, ele vai dando esse efeito aqui, ó, na última carreira, o ponto fica maiorzinho, tá? Então, vou fazer aqui por toda a volta e volto pra continuar com vocês. Então, olha lá, cheguei aqui no meu último ponto. Aqui eu vou cortar o fio, não precisa ser um fio muito longo, porque não tem costura.
pode puxar ele aqui, ó, por dentro do ponto. A gente vai finalizar com um ponto falso. Então, vou passar aqui, ó, a minha linha na agulha de tapeceiro. Então, olha lá, lembrando, pula o primeiro ponto da carreira, entra no segundo ponto, passa pelas duas alcinhas do ponto e volta com a linha aqui no último ponto onde ela tava saindo, tá vendo? Então, bem aqui no meinho do ponto, ó. E aí, o primeiro ponto fica um ponto falso, que vai diminuir o degrau do último pro segundo ponto. Agora, esse fio aqui eu vou passar por dentro de alguns pontos. Aqui por dentro do vasinho. Corta o excesso de fio. E tá prontinho. Então, agora, a gente vai ajeitar. Então, olha pro seu vasinho, vê se não tem nada torto. Ajeita as beiradinhas. Ajeita o cacto, né, que é a bolinha que pode ter ficado amassado. Porque como a gente teve que segurar, né, para poder fazer as últimas carreiras, ele pode ter ficado amassado. Então, a gente ajeita para ele ficar certinho. E agora, a gente vai pra costura dos coques. Então, eu vou colocar aqui os meus coquezinhos no topo da cabeça. Eu vou deixar uma distância de 10 carreiras, então 5 carreiras desse lado do anel mágico e 5 carreiras desse lado do anel mágico, tá? Se você preferir, você pode colocar mais pra cima ou mais pros lados, tá? Essa é uma distância que eu achei legal. Então, vou colocar aqui o menorzinho, vou prender com um alfinete. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro eu vou prender aqui no meio, ó. Pra eu ter certeza se é aqui mesmo que eu quero. E agora, esse do lado de cá, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você olha, vê se tá do jeitinho que você quer. E agora, eu vou prender toda a volta com alfinetes. Eu marco todos os pontos, que é pra esse amigurumi não, essa peça não sair do lugar, tá? Pro amigurumi não ficar torto, ficar do jeitinho que eu quero. Então, vou marcar aqui toda a volta com os alfinetes. Prontinho. Então, esse lado já tá todo preso. E agora, eu vou marcar esse lado aqui, que ainda tá solto, tá? Então, vou ver certinho a posição. Último ponto. Prontinho, ó. Então, meu cacto vai ficar assim. E eu vou começar aqui a costura pelo cacto maior. Então, eu vou colocar a minha linha na agulha de tapeceiro. Eu gosto de utilizar uma agulha mais fina pra costura, porque eu acho que facilita bastante. Então, essa daqui, ó, é uma agulha mais fininha e ela tem uma pontinha, tá? Que é pra facilitar quando a gente precisa entrar no meio do ponto. A costura que a gente vai fazer aqui nessas duas peças é a costura de peça aberta em peça fechada. Eu já ensinei essa costura aqui no canal. Tem uma playlist só de costura, se vocês se interessarem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte: essa linha aqui, ela tá vindo de dentro pra fora, né, na nossa peça. A gente vai entrar com a agulha bem na frente, tá vendo? Ela tá aqui na peça, a gente vai entrar no cacto. Então, eu vou entrar bem aqui onde ela tá saindo na frente, ó. E vou sair,
no ponto do lado. Então, vou sair bem aqui, ó, que vai ser bem na frente do próximo ponto, que é onde tá esse alfinete aqui. Então, olha lá, eu saio aqui e o próximo ponto é esse aqui. Então, eu vou passar aqui na cabeça, né? Vamos dizer assim. E aqui onde eu saí agora, eu vou vir nesse próximo ponto e vou pegar esse ponto de dentro pra fora. Então, ó, vou pegar aqui a minha agulha de dentro pra fora. Opa! E vou pegar somente essas duas alcinhas do ponto. E vou puxar aqui, ó. Agora, a mesma coisa. Vou entrar com a agulha lá na cabeça, aqui onde a minha linha tá saindo, bem na frente, e vou sair no próximo ponto. Tiro o alfinete, vou lá no coque e pego o próximo ponto de dentro pra fora. Puxa bem pra ficar bem preso. E vou fazendo isso até o final. Então, olha lá, onde eu saí, vou lá na cabeça, pego um ponto. Tá vendo, ó? Eu saí na frente do próximo ponto, aí eu pego esse próximo ponto e busco ele com a minha agulha. Puxo bem. E vou fazer isso por toda a volta. Pego o ponto. Peguei fibra. Tomem cuidado para não pegar a fibra, gente, porque ela começa a sair e não para mais. Deixa eu puxar aqui para dentro. Pronto. De dentro para fora, pego o próximo ponto. E aí sim, próximo lá na cabeça. Entro na frente, da onde a linha tá saindo, saio lá no próximo ponto. Entro onde a linha, opa, tá saindo, saio no próximo ponto. Busco o ponto do coque. Onde a linha tá saindo, saio no próximo ponto. Busco o ponto da frente.
Agora que eu tô chegando aqui no final, ó, são os últimos pontos, eu vou fazer mais um pouquinho. Ó, a gente tá chegando no final. E agora, então, antes da gente finalizar os últimos pontos, eu vou colocar mais um pouco de fibra. Tá vendo que eu aperto e ele fica amassadinho? Quer dizer que ele ainda não tá bom o suficiente, ele tá murchinho. Então, quando a gente aperta, ele tem que voltar ou ele tem que ficar bem durinho. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de fibra, ó, nessa abertura aqui. Então, como tá uma abertura pequena, eu vou pegar pouca fibra e vou colocar com a ajuda da pinça. Empurrando essa fibra, ó, de baixo pra cima, lá dentro do coque, tá? Que é pra poder encaixar ela certinho no lugar. Esse alfinete você já pode tirar, né? Porque agora ele não vai mais escapar. Agora acho que tá legal. Agora, como já tá no finalzinho, eu nem vou prender de novo com o alfinete. Vou seguir aqui fazendo os últimos pontos do mesmo jeito, então até o final. Ó, tô chegando aqui no último ponto. Agora, eu vou passar essa linha aqui por dentro da cabeça. Vou sair aqui em um ponto qualquer. Vou deixar esse fio aqui pra gente finalizar depois, tá? Então, ajeita lá, ó. E agora, eu vou costurar o lado de cá. Então, mesma coisa. Passo o fio na agulha. Lá onde a linha tá saindo, então, vou entrar com a agulha bem na frente, pegar um ponto na cabeça. E volto aqui pra pegar o ponto do coque. Então, de dentro pra fora, um ponto. Onde a linha tá saindo, vou lá na cabeça, pego mais um ponto. Volto aqui no coque, pego o próximo ponto.
Agora que a gente tá chegando aqui no final, mesma coisa, tá? Pode tirar esse daqui de cima. Vou fazer aqui mais um pontinho. Vou tirar esses alfinetes. Tá vendo? A gente só tem essa abertura, então eu vou colocar mais um pouquinho de fibra. Pra ficar bem cheinho. Então, aqui por baixo mesmo, ó. Vou colocando essa fibra de baixo pra cima, tá vendo? Empurrando ela pra dentro da peça. Como esse é menorzinho, só um pouquinho já vai ser suficiente. E agora eu finalizo os últimos pontos. Então, vamos lá. Finalizei aqui o último ponto. Vou colocar a linha lá pra dentro. E vou sair com ela aqui, ó, onde eu saí desse outro lado, tá? Então, os dois eu vou sair no mesmo lugar. Aqui. Puxa bem, pra não ficar nada solto. Então, olha lá, as duas linhas saindo no mesmo lugar. E antes de finalizar, você volta lá e olha se ficou tudo certinho no lugar que você queria, tá? Se não ficou nada torto, se não ficou nada frouxo, se não ficou nada solto, tá? Se tiver tudo ok, você já pode virar aqui o seu amigurumi. Dar um nó nesses fios. Bem apertadinho. E agora, a gente esconde esse fio aqui pra dentro. Então, vou cortar a pontinha aqui pra facilitar. Eu gosto de usar essas agulhas grandes de boneca, porque elas atravessam o amigurumi por completo. Então, ó. Puxo o fio aqui pro outro lado. Se tiver ficado algum buraco, você dá uma ajeitadinha com a agulha. E corta o excesso de fio. E agora, a gente vai fazer o acabamento do rostinho. Então, eu peguei aqui um pedaço de fio amigurumi branco, de mais ou menos uns 30 centímetros, pra gente fazer o bordado do olhinho. Então, deixa eu passar ele aqui na minha agulha. Prontinho. E a gente vai fazer o bordado aqui em volta, tá? Então, vou entrar aqui no meio em um ponto qualquer. Vou sair bem aqui em cima do amigurumi. Ai, a fibra veio junto. Aí, prontinho. Vou deixar um pedaço de fio aqui no começo para poder finalizar depois. Vou dar a volta aqui no meu olhinho. E vou entrar aqui, ó, na parte de baixo dele. Então, bem rente ao olho, tá, gente? Não pode ser longe.
atravesso, já saio lá embaixo do outro olhinho. Se tiver difícil de sair do lado de cá, sai em um ponto aqui mais perto. E aí, aqui, ó, você entra no mesmo ponto, então, você volta com a linha pra dentro, e aí sim você sai em um pontinho lá perto do olho. Mesma coisa, vou dar a volta aqui no olho. Então, eu vou entrar com essa agulha aqui em cima, e aí vou sair com ela aqui onde tudo começou. Não tem problema se esse fio ficar levantando aqui, tá? Porque eu vou mostrar um truque pra esse bordado ficar no lugar. Então, agora, você vai amarrar esse fio. E vai colocar ele pra dentro da peça. Então, vou cortar aqui. Passo ele aqui na agulha. Volto no mesmo lugar onde as linhas estavam saindo. Puxo o fio pra dentro. Corto o excesso. E agora, se esse bordado estiver saindo do lugar, assim, ou estiver te incomodando, e você quiser que ele fique paradinho, você pode pegar um pouquinho de cola universal, bem pouquinho mesmo, tá, gente? Passa na ponta do palitinho, só uma gotinha. E aí, você vem aqui, ó, e prende esse fio. Segura um pouquinho, pronto, já colou. Do outro lado, a mesma coisa. Uma gotinha. Passa aqui do lado do olho. Segura. Prontinho, já colou. E agora, com o fio preto, a gente vai fazer o restante do bordado. Então, antes da gente começar, eu vou medir aqui mais ou menos onde eu quero as minhas sobrancelhas. Então, eu vou marcar aqui a minha sobrancelha, mais ou menos do tamanho que eu quero. Primeiro, eu vou marcar com os alfinetes pra ter certeza se ela tá certinha. Então, eu marquei aqui no início dos olhos, né? 3 carreiras acima dos olhos, 5 carreiras pro lado, 2 para baixo, o final dela, tá? Então, agora eu vou entrar em um ponto qualquer aqui do olhinho, da cabeça, desculpa. Vou sair aqui, ó, no olhinho, na parte de cima, antes do fio branco. Então, mais pra cá, tá? Mais pra dentro do olhinho. Então, ó. Vou sair aqui. Deixa um pedaço de fio no começo pra finalizar depois. Esse fio a gente vai passar por cima aqui, ó. Vai descer aqui do lado do olhinho. Eu vou puxar uma carreira pra baixo. Tá vendo? E 2 pontinhos pra fora do olhinho. Então... saio aqui no primeiro alfinete da sobrancelha, que é o final, né, da sobrancelha.
Agora eu vou entrar, desculpa, no segundo alfinete, que é o próximo. E vou fazer a mesma coisa lá no outro olhinho. Eu vou sair antes do fio branco. Então, aqui mais no começo do olhinho. E aí, esse lado, ó, já tá praticamente pronto. Depois a gente ajeita só pra não ficar nada torto. Vou passar aqui por cima do fio. Mesma coisa, vou puxar aqui pro lado de fora do olhinho, uma carreira pra baixo, 2 pontinhos pro lado. E vou sair aqui, ó, no final da sobrancelha. Igual eu fiz lá do outro lado. E pra finalizar, eu vou fechar aqui essa primeira sobrancelha entrando nesse ponto. E vou sair aqui embaixo. E agora a gente vai fazer a boquinha. Então, eu saí aqui com esse fio, 2 carreiras para baixo dos olhinhos. Eu saí com ele mais para um lado. E agora a gente vai fazer a boquinha aqui bem no meinho. Então, você vai ter que medir certinho a distância aqui, ó. Porque se eu colocar 2 pontos certinho, ela vai ficar mais para um lado do que para o outro. Então, eu vou ter que colocar ela mais para cá. Não 3 pontos, porque isso vai muito pra direita, então eu vou colocar aqui no meio desse ponto, ó. Então, vou entrar com a minha agulha aqui bem no meio desse ponto e vou sair no meio desse espaço uma carreira pra baixo. Então, ó, bem aqui. Se eu só puxar esse fio, essa boquinha vai ficar retinha assim. Eu quero que ela fique redondinha para baixo. Então, eu vou soltar um pouquinho esse fio, vou aqui, ó, de baixo para cima, buscar esse fio da boquinha. Vou passar minha linha por aqui, e aí eu vou trazer ela aqui para baixo, ó. Então, dá mais uma apertadinha. E vou voltar com essa linha exatamente no mesmo ponto aonde eu saí com a agulha, tá? Então, olha lá. Eu saí aqui, peguei o ponto e agora eu vou voltar no mesmo lugar. E aí, eu saio aqui exatamente onde eu comecei o bordado. Então, empurra. Ajeita com cuidado. Dá uma olhadinha se tá tudo certo, se não ficou nada torto. Tirar aqui os restinhos de fibra. Agora, a gente vai dar um nó nesse fio. E vai esconder ele dentro da cabeça. Então, mesma coisa, volto onde o fio tava saindo. Puxo o nó pra dentro da cabeça. Corto o excesso de fio. Opa. Ajeitar aqui a minha boquinha. E agora, a gente vai colocar as florzinhas do nosso cacto. Então, como eu expliquei pra vocês, né, eu deixei os 2 fios aqui compridinhos. Então, o fio tá aqui, ó, na parte de baixo.
Eu vou colocar essa florzinha aqui. Opa. E ela vai ficar amarradinha aqui na minha Catarina. Aqui atrás eu vou fazer só um lacinho pra prender. Então, ajeita, diminui o fio, o laço, né? Que a gente vai cortar o excesso depois. Do outro lado a mesma coisa, então a outra florzinha. Vou prender aqui. Também vou fazer um laço. E agora é só cortar o excesso. Então, eu vou deixar os fiozinhos aqui bem curtinhos. E aí, esse lacinho vai ficar pendurado aqui atrás. E a florzinha, assim, aqui na frente. Se você preferir, você pode passar um pouquinho de blush na sua Catarina. Aqui eu tô passando um blush rosinha. E tá prontinha a nossa Catarina. Lembrando que a receita escrita da Catarina tá disponível lá no meu Instagram, @ame.maker, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você fizer a sua Catarina ou qualquer uma das minhas outras receitas e postar nas redes sociais, me marca usando a hashtag ReceitaAmeMaker, que eu vou adorar ver o seu trabalho. Não esquece de deixar o seu like, porque assim você me ajuda muito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga crocheteira que vai adorar ter uma Catarina. Até a próxima! Tchau!